Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula e hoje nós vamos falar sobre os tipos de entalpia. Mas o que é entalpia? Bom, a entalpia ela é um processo termodinâmico que seria a soma da energia global que o sistema pode apresentar. A soma da energia interna com o trabalho ou a falta dele que o sistema realizou. Bom, na entalpia, a gente vai analisar se o produto, no fim da reação, tem mais ou menos energia que o reagente no início da reação. Então, a partir daí, a gente identifica se dentro do processo da reação ficou endotérmico ou exotérmico. Endotérmico quando ganha e exotérmico quando perde. Então, recapitulando, endotérmico é a entalpia do produto, ela é maior que a entalpia do reagente, e exotérmico quando o produto perde energia e a sua entalpia é menor que a entalpia do reagente, certo? Então, hoje nós vamos ver os seguintes tipos de entalpia: entalpia de ligação, formação e combustão. Entalpia de ligação. Ela é a quantidade, é a variação de entalpia, a quantidade de calor absorvida, verificada na quebra de 1 mol de uma determinada ligação química. A quebra de ligações é sempre um processo endotérmico, portanto, o ΔH é sempre positivo. A quebra de ligações, ela é sempre positiva, certo? Observe que para formar uma ligação, um produto, é necessário quebrar uma ligação. Observem todos os exemplos a seguir, que para formar um produto precisa se quebrar uma ligação. Então, para que haja essa quebra, é preciso fornecer calor, certo? E por isso o processo é endopositivo e quando no produto, para a formação do produto, a ligação é preciso liberar o calor que já tem, então o processo é exo. Recapitulando, a quebra é positivo e na formação do produto o processo é negativo. Os dois primeiros exemplos são bem simples, pois estamos representando moléculas com dois únicos átomos unidos por ligação simples, que é o H2 e o Cl2, gasosos. Já no terceiro caso, no terceiro exemplo, podemos observar uma ligação dupla no oxigênio e no quarto a ligação tripla no nitrogênio. Então, como o ΔH da ligação dupla no oxigênio é igual a mais 496 kJ por mol, a gente conclui que são necessários 496 kJ para quebrar 1 mol de ligação dupla. E como o ΔH da ligação tripla é mais 944 kJ por mol, a gente conclui que são necessários 944 kJ para quebrar 1 mol para quebra da ligação do mol, a ligação tripla, certo? Existem também os casos das moléculas poliatômicas. Temos, nesse caso, o nosso último exemplo, o CH4, o nosso metano. Ele tem o ΔH igual a mais 1.648 kJ, mas nesse caso o valor dele é gasto para quebrar 4 mols de ligação, que é a ligação CH.
diferentemente dos outros exemplos, ele não vai quebrar 1 mol, e sim 4. Mas para a gente saber o valor exato da quebra de ligação de apenas 1 mol, basta fazer divisão desse valor de 1.648 por 4, assim a gente obtém o valor exato da quebra de apenas 1 mol, da ligação de CH. E quanto maior, vale ressaltar, pessoal, que quanto maior for a energia, mais forte será a ligação e, consequentemente, mais difícil será a quebra dessa ligação. E ligações fracas, elas quebram com mais facilidade. As energias de ligação, elas permitem fazer cálculos de variações de entalpia. Então, nós vamos ver agora um exemplo prático. Nós vamos calcular a variação de entalpia na reação de 2HBr gasoso mais Cl2 gasoso, formando 2HCl gasoso mais Br2 gasoso, com as energias de ligação. Aqui nós temos os valores das energias de ligação, a ligação HBr 87,56, do Cl e Cl 57,89, do HCl 103,11 e de Br 46,17. Para a resolução, nós temos aqui a reação. Nós vamos fazer a separação, quer dizer, a multiplicação de cada um, né? Nós temos 2HBr, então nós vamos multiplicá-lo pelo valor dado na tabela anterior, que é 87,56. Temos apenas um Cl2, então vai ser apenas 57,89. Temos 2 HCl, então vamos multiplicar pelo valor dado. E temos apenas um Br2 e vai ser menos 46,17. Esse valor, repare que o valor está separado porque é o valor de reagentes e produtos separadamente. Nós precisamos realizar o cálculo dos valores dos reagentes e dos produtos separadamente para depois calcular a variação da entalpia. Então, os reagentes, o HBr, Cl e Cl2, nós temos mais 175,12 com mais 57,89. Então, somando, nós temos mais 233,01. Esse é o valor referente ao H dos reagentes. Indo para o H dos produtos, né, da entalpia, temos menos 206,22 do HCl e menos 46,17 do Br2. Fazendo o cálculo, nós obtemos menos 252,39. Aí sim, nós temos a entalpia total para quebrar os reagentes e a entalpia total para formar os produtos. A entalpia. Vale ressaltar que a variação de entalpia na quebra de ligação, ela é a entalpia dos reagentes menos a entalpia dos produtos. Mais à frente a gente vai ver que na variação de entalpia de formação é ao contrário. Então, nós temos o valor aqui dos reagentes, que é mais 233,01, com menos 252,39, que é dos produtos. Nós vamos ter o valor de menos 19,38 quilocalorias.
Entalpia ou calor padrão de formação é a variação de entalpia verificada na formação de um mol da substância a partir das substâncias simples correspondentes estando todas no estado padrão. Esse nome padrão na química ele é representado por essa bolinha aqui e significa dizer que o sistema ele se encontra a 25 graus Celsius e 1 atm de pressão, ou seja, está nas condições ambientais. Pessoal, a entalpia de formação ela é a energia necessária para formar um mol de um determinado composto por meio de substâncias simples na forma alotrópica mais estável. Na sua forma alotrópica mais estável, certo? Então, observemos o exemplo abaixo. Para formar H2SO4, o ácido sulfúrico. Não podemos esquecer que na entalpia de formação, o coeficiente do produto sempre deve ser 1. Observe aqui que o coeficiente do H2SO4 é 1. Se na reação o coeficiente por acaso for 2 ou mais, então ele não é formação. E também tem que partir de substâncias simples, e que no caso da nossa reação foi o hidrogênio, enxofre e o oxigênio. Devemos tomar bastante cuidado, pessoal. Temos que nos atentar para não cometer alguns erros como esses aqui que eu vou mostrar agora. Bom, no primeiro exemplo nós temos a reação de formação do CO2, né? E por que ela não, o seu ΔH de formação do CO2 não representa um calor de formação? Porque o carbono ele não está na sua forma mais estável. O carbono na sua forma diamante, ele não está na sua forma mais estável. A sua forma mais estável é o grafite. Portanto, não pode ser considerada formação. No segundo exemplo, o ΔH também não representa calor de formação do NH3. Por quê? Como eu já falei anteriormente, no coeficiente do produto não pode ter mais que 1. O coeficiente do produto não pode ser mais que 1. Então, aí tem 2 NH3 ao invés de 1. Então, não pode ser considerado. E no terceiro exemplo, a equação não representa o calor de formação do CaCO3, porque as substâncias dos reagentes têm substâncias compostas e nós sabemos que precisamos de substâncias simples para a formação no calor de formação. O conhecimento das entalpias padrão de formação nos permite calcular as variações de entalpia nas reações químicas. Então, nós vamos agora para mais um exemplo prático. Considerando os seguintes dados a 25 graus Celsius e 1 atm, nós vamos calcular a variação de entalpia quando a base reage com ácido para formar o correspondente sal e vamos dizer se essa reação de salificação é exotérmica ou endotérmica. Então, nós vamos utilizar esses valores dados em tabela da substância amônia em gás, cloreto de hidrogênio em gás e cloreto de amônio sólido, que para calcularmos a variação de entalpia. Como eu falei anteriormente, a variação de entalpia ela é calculada diferentemente do calor de formação da energia de ligação. Então, aí está.
no calor de formação, nós calculamos a variação de entalpia, a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. E tendo a nossa reação, nós calculamos que vai dar menos 314, menos 46, menos 92 e obteremos o resultado de menos 76 kJ por mol. Na letra B, nós queremos saber se a reação é endo ou exo. Nós dizemos que ela é exotérmica e o porquê é porque o ΔH dela é negativo. Observando na letra A que o ΔH é negativo, a gente já pode determinar se ela é endo ou exo, certo? Então vamos adiante. Entalpia ou calor de combustão de uma substância. Ela é a variação de entalpia, quantidade de calor liberada, verificada na combustão total de 1 mol de uma determinada substância. Ou seja, a reação de combustão ela é formada pelo calor, combustível e comburente. Por isso que o símbolo de combustão é um triângulo, pois é o tríade do fogo. Para ter fogo é necessário ter esses 3 compostos: combustível, comburente e calor. Pelo fato de se referir à combustão total de 1 mol de uma substância, o valor é também chamado de combustão molar, também é chamado de calor molar de combustão. Então, a 25 graus Celsius e 1 atm, nós vamos ter a entalpia e calor de combustão do metano e a entalpia do álcool metílico. Note, pessoal, que os valores do ΔH, ambos são negativos, pois as reações de combustão são sempre exotérmicas. É muito comum medir a entalpia de combustão de uma substância composta por carbono, hidrogênio e oxigênio, como nos exemplos que eu mostrei. Nesses casos, houve combustão completa, e quando há combustão completa, leva à formação de CO2 e H2O. Então, vamos ver um exemplo prático agora de cálculo de variação de entalpia na reação de combustão. Temos a queima da sacarose. Mais uma vez, a questão fornece os dados, né, da entalpia da sacarose, do CO2 e do H2O, para que possamos calcular a variação na entalpia. Com a reação, nós calculamos novamente, separadamente, primeiro o dos reagentes e dos produtos, a entalpia de cada um. E para obter separadamente os valores, para então calcular a variação. Então, a gente tem aqui a entalpia dos reagentes, que deu menos 2.222 kJ, e dos produtos temos menos 7.874 kJ. Assim, a gente pode calcular o ΔH. O ΔH aqui vai ser do H dos produtos menos os reagentes, que vai ser menos 7.874 menos 2.222. Vamos somar menos com menos mais e obteremos o resultado de menos 5.552 kJ por mol.
Então, pessoal, nossa aula está ficando por aqui. Espero que tenha sido proveitosa para vocês e bons estudos. Até mais.